No dia 16 de junho de 2020, ficamos sabendo de mais um aliado na luta contra a Covid-19, contra o novo coronavírus, a dexametasona. Será que chegamos na cura? Bom, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Universidade da Química e eu já convido vocês a se inscreverem no canal caso não seja inscrito. Esse vídeo está sendo gravado no dia 17 de junho de 2020 e no dia 16 de junho de 2020 a Universidade de Oxford publicou uma nota com resultados muito legais mesmo, utilizando a droga citada no início do vídeo, a dexametasona. Daqui a pouco eu vou falar sobre a estrutura dela. A nota falava que os estudos que eles fizeram, estudos clínicos, isso é muito importante, randomizados com grupo controle, não é apenas um estudo in vitro com resultados parciais. Então eles publicaram um resultado bem legal, mostrando que a dexametasona poderia ser utilizada em pacientes em estado grave com a Covid-19, com uma redução significativa na taxa de mortalidade. E daqui a pouco eu vou falar por que o uso é em estado grave. Particularmente, o que me chamou muita atenção foi a nota publicada pela Sociedade Brasileira de Infectologia. Nessa nota, que basicamente resume os resultados lá da nota da Oxford, eles ficaram bem empolgados, falaram que é uma boa nova. Chamaram a atenção que, nesse caso, estamos falando de estudos randomizados com um grupo controle, que é esse tipo de estudo, não apenas estudo in vitro, que deve nortear a nossa conduta de como tratar a Covid-19. Bom, quais foram os resultados? Aqui ele descreve o protocolo, mas a redução da mortalidade em 28 dias de 1/3 dos pacientes com Covid-19 em ventilação mecânica e a redução da mortalidade de 1/5 dos pacientes, 20%, daqueles que precisaram de oxigênio, mas não estavam em ventilação mecânica. E não houve diferença nos pacientes que não necessitavam de oxigênio. Então, assim, são resultados muito animadores, mas isso aqui significa que a dexametasona não é a cura. Ela é um forte aliado para ser utilizado naquela situação mais crítica, é quando o paciente está entubado. E por que isso faz sentido? Isso está relacionado muito com o mecanismo de atuação da dexametasona, não apenas da dexametasona, mas dos seus parentes, no seu conjunto de moléculas parecidas que nós chamamos de corticoides, cortisonas, corticosteroides. Então vamos dar uma olhada na estrutura e na sua forma de atuação. Mas antes, eu sempre falo isso no início desse tipo de vídeo, mas agora eu avancei um pouquinho. Eu não sou médico, eu sou professor de química. E por não ser médico, eu não tenho prerrogativa de indicar o medicamento A ou o medicamento B. O meu objetivo com esse vídeo é divulgação científica. De um dia para o outro, a dexametasona começou a ser comentada, começou a ser falada. Ninguém antes, a não ser quem já fez uso da dexametasona, nunca tinha ouvido falar nesse medicamento. Então, eu quero mostrar para vocês, do ponto de vista químico, o que é a dexametasona. Em termos de estrutura, a dexametasona tem essa cara aqui. Ela apresenta uma estrutura bem interessante, que é esse conjunto aqui de 4 anéis. Aqui nós temos o anel A, o anel B e o anel C. Esses 3 anéis são compostos de 6 átomos de carbono, então são anéis de 6 membros, e aqui o anel D de 5 membros. É um medicamento bem conhecido, muitas pessoas fazem uso da dexametasona. Você já fez uso da dexametasona? Deixa aqui nos comentários. Enfim, não necessariamente para a Covid-19, né? Se você já fez uso de uma maneira geral. Nós temos aqui vários átomos de carbono que têm estereoquímica específica, então essa é uma molécula bem específica. Nós mudarmos a posição de um grupo desses, por exemplo, não temos a dexametasona, e aqui nós temos um átomo de flúor como substituinte. Então essa daqui é a dexametasona. Como dito, ela faz parte de um conjunto mais amplo de compostos, de fármacos, de moléculas, de hormônios, que nós chamamos de corticoides, ou de cortisonas, ou de corticosteroides. Eles são classificados exatamente por esse conjunto de 4 anéis. O anel A, o anel B, o anel C e o anel D. Não é apenas a dexametasona que tem esse padrão. O colesterol, por exemplo, ele tem esse padrão de 4 anéis. Hormônios que são produzidos a partir do colesterol, hormônios sexuais, testosterona, progesterona, estradiol, apresentam também o mesmo padrão
de 4 anéis. Esses anéis podem ser substituídos, podem ter uma ligação dupla, pode ser um anel aromático, como é o caso aqui do estradiol, mas não importa. Tem esse padrão de 3 anéis de 6 membros e 1 de 5 membros, entram nesse grupo de corticoides. Geralmente o corticoide é utilizado como anti-inflamatório e às vezes como imunossupressor. É por isso que os resultados positivos da dexametasona se apresentam em pacientes que já estão no estado grave. Temos alguns fármacos que tentam atacar exatamente o ciclo de vida do vírus. Então, por exemplo, o remdesivir tenta atacar o ciclo de vida do vírus. A cloroquina tinha um efeito duplo e um deles era tentar atacar ali uma das etapas do ciclo de vida do vírus, o ciclo de replicação do vírus, é um termo mais adequado. Mas a dexametasona, como qualquer corticoide, ela acaba atuando não no vírus em si, mas nos sintomas. Quando a pessoa está infectada com Covid-19, ela pode não apresentar sintoma algum, ela pode apresentar sintomas leves, mas temos algumas situações que o quadro se agrava, né, o vírus desce ali para o pulmão, e chega um determinado momento que o sistema imunológico ele dá uma resposta muito severa contra o vírus. Então ele vai fazer de tudo para acabar ali com esse ataque, e isso entra no quadro que nós chamamos de tempestade de citocinas. De repente, as células brancas ali começam a eliminar várias moléculas, as citocinas, que servem como comunicadores, que começam a chamar ali outras células do sistema imunológico, e isso gera um processo, uma resposta inflamatória muito elevada. E tem algumas consequências sérias. Uma delas é quando o pulmão acaba se enchendo de líquido. É uma tentativa de tentar eliminar o vírus, só que acaba eliminando o vírus e também a própria pessoa. Esse é um quadro muito ruim, essa é a parte que todo mundo teme, que é quando a pessoa precisa, por exemplo, de ventilação mecânica. A taxa de sobrevivência nesse quadro é muito ruim. E aí que entra os anti-inflamatórios, como a dexametasona, imunossupressores, que a ideia é tentar evitar essa tempestade de citocinas, é tentar evitar ali essa resposta imunológica muito grave. A própria cloroquina, hidroxicloroquina, como é utilizada como imunossupressor, aqueles que defendem o uso indicam que essa característica da cloroquina, hidroxicloroquina, ajudaria nessa fase. O medicamento cujo nome comercial é Anito, eu já gravei vídeo sobre ele, também atuaria nessa fase. Atuaria em outras fases, mas atuaria também nessa fase. Então, a dexametasona, ela acaba então ajudando o paciente a resistir, a superar essa fase crítica. E pelos estudos mostrados, com grupo controle randomizado, ela conseguiu evitar em 33%, um terço, a mortalidade naqueles que precisaram de ventilação mecânica e em 1/5 aqueles que precisaram de oxigênio. Então, assim, não adianta utilizar esse medicamento na prevenção, porque ele atua exatamente quando entra nesse quadro mais avançado. E se você já fez uso de algum corticoide, você sabe muito bem que não se pode utilizar esse remédio durante um prazo muito longo. Seus efeitos colaterais são pesados. Ah, todo remédio tem efeito colateral. Sim, todo remédio tem efeito colateral. Mas não estamos falando de um fármaco, de um remédio para dor de cabeça, né? Os efeitos colaterais são pesados. Então, do ponto de vista químico, essa é a dexametasona. Ela faz parte de um conjunto mais amplo de compostos, onde inclui o colesterol e os hormônios sexuais. Mas como que ela é produzida? Eu não vou mostrar para vocês cada etapa da síntese. Aqui a gente consegue uma síntese bem completa, só vamos chamar a atenção alguns pontos que são comuns aos alunos de Química Orgânica. Percebam, né, que para chegar aqui na fase final, nós já partimos de uma molécula inicial que tem exatamente aqui os 4 anéis. Né? Nós não juntamos esses anéis. Aqui nós temos o reagente 1, 2, 3 e aqui a descrição. Nessa primeira etapa, percebam que aqui não tem nada ligado a esse átomo de carbono e aqui nós temos um grupo metila. Na verdade não tem nada não, né? Tem um hidrogênio ligado aqui. Nós adicionamos um grupo metila. Um dos reagentes é o Me, metil, Mg, magnésio, Br, bromo. É o reagente de Grignard. Isso aqui significa que esse grupo metila, esse grupo CH3, tem uma elevada densidade de carga negativa sobre ele. Isso significa que ele vai atacar esse átomo de carbono, esse daqui, aliás, e vai se ligar a ele. Então, esse grupo CH3 aqui,
ele veio lá do reagente de Grignard. Nós temos, por exemplo, a eliminação dessa ligação dupla. Um dos reagentes é o H2, então nós temos um processo de hidrogenação. Outra etapa interessante é aqui, é daqui para cá. Notem, aqui nós tínhamos uma ligação dupla, ela não existe mais, e tivemos a adição aqui de um grupo OH. Um dos reagentes utilizados é o MCPBA, é o ácido metacloroperoxibenzoico, é um peroxiácido. Para quem estudou um pouco de química orgânica, sabe que esse reagente em uma ligação dupla vai formar o chamado anel epóxido. Então aqui nós vamos formar o anel epóxido, que é bem tensionado, e ele vai ser rompido. E o resultado vai ser a permanência aqui de um grupo OH. Uma outra etapa interessante é essa daqui. A gente tem a formação desse anel, um anel esquisito, né? Um anel aqui de 4 membros. Se o epóxido é tensionado, esse é mais tensionado ainda. Mas ele é aberto pela adição de ácido fluorídrico, nós estamos adicionando uma fonte de fluoreto. O fluoreto vai atacar esse carbono. Percebam que o ataque é em uma posição oposta. Como que eu sei disso? Porque o oxigênio está para cima e o fluoreto é conectado embaixo. Então ele vai atacar aqui e vai acabar rompendo esse anel. Então são algumas etapas só para vocês terem uma ideia de como que é a síntese da dexametasona. E eu friso, pessoal, a dexametasona, como qualquer corticoide, não é um medicamentozinho lá para dor de cabeça, não. Ele tem efeitos colaterais que são pesados. Um anime bem interessante, eu falo com os mais nerds, Hataraku Saibou, ou Cells at Work, é um anime que eu faço análise. E tem, inclusive, análise de todo episódio da primeira temporada aqui no canal. Ele representa o corticoide de uma maneira bem pesada. Em um dos episódios, se não me engano, no episódio no combate à alergia, o corpo não consegue dar conta da alergia, e parece que ali a pessoa que representa o corpo engole uma cápsula metálica da onde sai esse robô aqui. Esse robô representa um corticosteroide, um corticoide. E assim, ele resolve o problema? Resolve o problema, mas ele destrói tudo. O corpo humano, que é representado ali como uma cidade, aquela região fica destruída, os prédios são destruídos, as casas são destruídas. Ou seja, quando fazemos uso de um medicamento desses, eles podem até ter bons efeitos, efeitos positivos. Só que tem efeitos colaterais bem pesados. O anime representa isso para conscientizar as pessoas a não fazerem uso indiscriminado. Então, infelizmente, nós não temos a cura ainda, mas é uma excelente notícia para aqueles pacientes que já estão em estado grave, uma situação que, enfim, ninguém deseja avançar. Temos, então, uma resposta positiva, uma chance maior de recuperação. Galera, era isso que eu queria falar com vocês nesse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, compartilhe, dê o seu like. Deixe aqui nos comentários se vocês já fizeram uso da dexametasona em algum outro contexto. Se vocês não gostaram do vídeo, deixe aqui nos comentários também, não tem problema nenhum. Eu peço apenas que seja educado, não tem necessidade de não ser. Tá certo, pessoal? Então, valeu, muito obrigado e até o próximo vídeo.